No Japão antigo, muito antes dos livros registrarem as lendas, havia segredos murmurados apenas nas noites em que o vento não ousava soprar. Segredos sobre rituais proibidos, feitos por mãos humanas que desejavam poder além do que os deuses permitiam. No coração das montanhas de Totori, isolada por neblinas densas e florestas que ninguém ousava atravessar, existia uma aldeia perdida chamada Kagamimura. Diziam que essa aldeia não tinha reflexo no espelho da realidade, como se vivesse entre dois mundos. Lá, monges guardavam pergaminhos envoltos em seda negra. Eram escrituras antigas, vindas de eras esquecidas, contendo palavras que não pertenciam ao idioma romano. Esses pergaminhos falavam de rituais capazes de rasgar o véu que separa os vivos dos mortos. Mas os monges os protegiam não para usá-los, e sim para garantir que jamais fossem lidos. Até que a ganância transformou devoção em heresia. Um grupo de sacerdotes rebeldes acreditava que poderia alcançar a imortalidade. Reuniram-se em segredo numa noite sem lua, no centro de um templo esculpido dentro da montanha. Os sinos não tocaram naquela noite. Somente o som dos cânticos em língua proibida ecoava pelas paredes de pedra. As oferendas eram sombrias. Sangue humano derramado em tiguelas de bronze, máscaras de madeira mergulhadas em óleo queimado e ossos de crianças enterrados sob o altar. Cada palavra entoada abria pequenas rachaduras invisíveis no ar. E quando o último verso foi proferido, o silêncio se partiu. Do rio próximo, a água começou a ferver. Capa emergiram das profundezas, com conchas rachadas e olhos brilhando de fome, arrastando os corpos dos sacerdotes que hesitaram. Nas árvores, o vento tomou forma de aves monstruosas. Tengu, guerreiros alados com bicos ensanguentados, que dilaceravam carne com suas garras afiadas. Das sombras do templo, seres sem rosto surgiram, sussurrando os nomes dos vivos. Quem ouvia tinha a alma arrancada do corpo. Essas não eram entidades criadas pela imaginação popular. Elas eram o resultado da corrupção humana, nascidas da invocação dos rituais proibidos. Os sacerdotes que realizaram o ato foram os primeiros a ser punidos. Não morreram, mas foram absorvidos pelos monstros. Seus gritos tornaram-se parte da essência dos yokai, eternamente aprisionados em formas grotescas. Na manhã seguinte, a aldeia inteira estava em silêncio. Casas queimadas, rios tingidos de vermelho. Homens, mulheres e crianças desapareceram, como se nunca tivessem existido. Somente o templo continuava de pé, mas nenhum viajante que entrou em Kagamimura conseguiu voltar para contar o que havia dentro. Com o tempo, os mapas deixaram de registrar aquela aldeia. A floresta a engoliu e o mundo esqueceu. Mas não completamente. Os sobreviventes que fugiram naquela noite espalharam histórias, tentando alertar os demais. Para que não enlouquecessem de medo, começaram a adornar os relatos com simbolismos, metáforas, e assim nasceram as lendas dos yokai. Com o passar dos séculos, o povo acreditou que eram apenas contos, histórias para assustar crianças e entreter adultos nas noites de inverno. O que poucos sabem é que em cada lenda há um fragmento da verdade. A cada vez que alguém sussurra uma história sobre os yokai, o eco daquele ritual antigo desperta. Como se a fronteira entre os mundos se lembrasse do que aconteceu. E em noites de silêncio profundo, quando a lua desaparece do céu, dizem que a névoa retorna às montanhas de Totori. Alguns viajantes afirmam ouvir tambores distantes, cânticos abafados, e sentir olhos invisíveis os observando. Ninguém ousa seguir adiante, porque sabem que a história pode se repetir. Afinal, e se os yokai não fossem apenas lendas, mas feridas abertas por atos humanos indescritíveis? Feridas que, em silêncio, ainda sangram até hoje. Se inscreva no canal e junte-se a nós nesta jornada pelo desconhecido.